você nasceu nos anos 90, com certeza vai lembrar de uma série de coisas legais que a gente vivia naquela época. Programas de TV que marcaram, objetos que eram sonho de consumo e, claro, aquele monte de memórias que só quem estava lá entende, né? Mas peraí, tem algumas coisas que a gente olha pra trás e pensa, isso não era tão legal assim. E acaba percebendo que a gente tá melhor agora, sem essas coisas do passado. Toca a abertura! Sejam bem-vindos ao Estúdio LH. Hoje nós vamos relembrar algumas das coisas dos anos 90 que, se a gente parar pra pensar, não eram tão legais quanto a nostalgia faz parecer. Já entendi agora. Algo que era muito comum naquela época pros fãs de videogame era o Memory Card. Lembra quando a gente jogava Super Nintendo, Mega Drive e até Master System e salvar o progresso do jogo era uma coisa simples? Você só escolhia um slot livre ou anotava um password e pronto. Mas eis que chegou o PlayStation, Sega Saturn, GameCube e tudo mudou. O Memory Card até podia ser bonito, legal e às vezes barato, especialmente se fosse um paralelo. Mas mesmo assim, você precisava pagar por algo que antes era um recurso básico de qualquer jogo. E o pior, o espaço era limitado. Se lotasse de saves, a escolha era cruel. Ou apagar algum save, ou comprar um novo Memory Card. Hoje a gente pode facilmente abrir Netflix, Amazon Prime ou Disney Plus e tem milhares de opções de séries e filmes para escolher, sem nem precisar sair do sofá. Mas não foi sempre assim, né? Antes existiam as famosas locadoras. Não dá pra dizer que não era legal dar uma volta pela loja, olhar as capas dos filmes e jogos e escolher algo pra levar pra casa. Mas vamos combinar aqui. Tinha aquela hora que você escolhia um filme só pela capa, pagava o aluguel e... o filme era uma porcaria. A sensação de ter gastado dinheiro à toa era de partir o coração, né? E nem vamos começar a falar das multas se você esquecesse de rebobinar a fita ou se não devolvesse o filme no dia certo. Era um pesadelo. No fim, poder escolher o que assistir do conforto de casa é maravilhoso, né? E agora vamos falar de outra coisa que era um verdadeiro teste de paciência nos anos 90. Ligar um videogame. Hoje isso é um passeio no parque, certo? Conecta cabo de força na tomada, pluga HDMI na TV e pronto, é só diversão. Mas aí eu te pergunto, será que você sobreviveria na era dos 8 ou 16 bits? Antigamente, o único jeito de conectar o seu console na TV era através de um tal de cabo RF. Era uma peça que parecia ter saído de um filme de ficção científica barato. Você tinha que encaixar aquele monstrinho na entrada da antena, parafusar e ainda tinha aqueles dois pequenos conectores de ferro para grudar na parte de trás da TV. E aí, claro, vinha um choque. E depois de passar por essa aventura eletrizante, não era garantido que tudo ia funcionar direitinho. Ah não, meu amigo. Ainda tinha que se virar para mexer na antena da TV até conseguir a imagem perfeita. E essa missão, às vezes, era uma verdadeira missão impossível graças à própria antena. Ah, e de brinde vinha mais um choque. Agora aí vai uma lembrança que vai trazer um sorriso de nostalgia, ou talvez um pouco de vergonha pra muita gente. O Domingo Legal do nosso querido Gugu Liberato. Lembra daquele programa que durava basicamente uma tarde inteirinha, com direito a mulheres seminuas numa banheira, camisetas molhadas e até macacos arremessando pratos nas pessoas? Pois é, meu amigo, isso era o que a gente chamava de entretenimento nos anos 90. Mas vamos ser honestos aqui. Assistir ao Domingo Legal por vezes era entediante. Os números musicais podiam ser um verdadeiro tédio, dependendo dos convidados. E as matérias? Elas demoravam o programa inteiro para terminar. E quando terminavam, a gente percebia que não eram nada demais. E não se engane, muita coisa era claramente inventada para atrair a audiência da galera. Na maior parte das vezes, assistir ao Domingo Legal era uma verdadeira perda de tempo. Se hoje em dia você pode ligar para qualquer lugar do mundo com um toque na tela do seu smartphone, nos anos 90 as coisas não eram tão fáceis assim. Sem celular e muitas vezes sem linha telefônica em casa, o recurso mais comum para fazer ligações era o bom e velho orelhão. Esses postos telefônicos públicos podiam ser encontrados em quase todas as ruas, e era uma maneira eficaz de manter contato com as pessoas. Mas ao mesmo tempo, era uma fonte constante de estresse. Primeiro porque você tinha que ter fichas ou cartões telefônicos, e depois tinha o desafio de encontrar um orelhão que realmente funcionasse. Muitos estavam quebrados, vandalizados ou simplesmente engoliam suas fichas ou cartões sem completar a ligação. Além disso, os orelhões eram compartilhados por todo mundo e muitas vezes você tinha que enfrentar longas filas para conseguir fazer a sua ligação. Nada muito prático. Na era pré-streaming e pré-MP3, a única forma de curtir as suas faixas favoritas era comprando o CD,
a fita cassete ou o LP, ou rezando para que sua estação de rádio preferida tocasse a canção que você tanto amava. Nesse tempo era comum ver a galera sentada em frente à rádio, com a fita cassete já posicionada e o dedo pronto para apertar o botão de gravação assim que a música começasse a tocar. Mas olha, a paciência tinha que ser grande, porque isso podia demorar bastante. Havia também a opção de ligar para a estação de rádio e pedir pela música. Porém, mesmo que você conseguisse ser atendido, o processo entre fazer o pedido e a música realmente tocar era longo, e às vezes terminava em frustração quando a faixa não tocava. Ok, se tem uma coisa que todo mundo concorda é que a internet discada é um grande trauma para todos aqueles que só queriam passar um tempinho online, não é? Muitas pessoas sentem falta dos sites antigos, dos primeiros fóruns de bate-papo e dos jogos de navegador. No entanto, a experiência de se conectar à internet era uma verdadeira odisseia, que poderia ser incrivelmente frustrante. O melhor momento para acessar a internet era depois da meia-noite, quando você pagava apenas uma taxa telefônica. Isso mesmo, além de pagar pelo provedor de internet, você tinha que lidar com um custo adicional na sua conta de telefone. Esse valor poderia ser bastante alto, dependendo de quando e quanto tempo você navegava pela web. Havia alternativas gratuitas para se conectar à internet, mas elas sempre estavam ocupadas e as quedas eram frequentes. Além disso, você tinha que torcer para que seus pais não ligassem para sua casa enquanto você estivesse online, porque acredite, a ligação dava ocupado. Quem aqui se lembra dos eternos intervalos durante os animes da TV Manchete nos anos 90? O que parecia um momento inocente de pausa para o banheiro acabava se transformando em uma maratona de vendas de produtos que prometiam realizar efeitos quase sobrenaturais. De meias calças à prova de corte a aparelhos auditivos que prometiam te dar a audição do Superman, esses comerciais eram um desfile de itens aparentemente milagrosos. E quem pode esquecer das facas que, segundo eles, poderiam cortar até mesmo o indestrutível adamantium. Pode parecer uma diversão inofensiva no início, mas depois da milésima vez que eles interrompem seu episódio favorito de anime, esses infomerciais se transformam em um tormento. E a situação só piorou quando outros canais começaram a aderir à moda. Imagina essa situação. Você tá acompanhando a semana inteira a saga da luta entre Yusuke e Toguro em Yu Yu Hakusho. Você mal pode esperar para ver o episódio finalmente chegar à sua conclusão, mas aí, BUM! Seu pai quer assistir o jornal na única televisão da casa. É aí que você percebe a verdade nua e crua. Perder um episódio da sua série preferida era quase como uma sentença de morte nos anos 90. Não tinha YouTube, não tinha streaming, nem torrent, nem reprises no dia seguinte. Bobeou, dançou. E se você fosse um fã de novelas, a situação era ainda pior, porque reprises eram algo inexistente. Por falar em reprises, a possibilidade de rever um episódio favorito é uma das coisas que todos nós gostamos. Mas nos anos 90 as coisas eram mais complexas. Em vez de escolher o que queríamos rever e quando, tínhamos que aceitar o que os canais decidiam transmitir novamente. E geralmente isso só acontecia depois que um certo número de episódios tinham ido ao ar, o que significava que podíamos esperar meses para rever um episódio que gostamos ou até mesmo que perdemos. Mas o que tornava as reprises ainda mais frustrantes naquela época era que elas geralmente aconteciam nos momentos mais emocionantes das séries. Por exemplo, estava animado para ver o Seiya enfrentar o Ayoria na Casa de Leão em Cavaleiros do Zodíaco? Bem, sinto muito te dizer, mas voltamos para o episódio 1. Estava ansioso para ver o Black Kamen Rider enfrentar o Shadow Moon? Bom, era difícil saber, já que a série voltava ao início toda vez que a trama chegava a esse ponto. Então aqui terminamos nossa viagem de volta à década de 90, uma época cheia de encantos, memórias e uma nostalgia que aquece o coração. Mas também uma época que, quando olhamos com os olhos de hoje, tinham muitos desafios. Relembrar tudo isso nos faz perceber o quanto as coisas mudaram e quão longe chegamos desde então. Muitas das coisas que considerávamos normais naquele tempo, hoje em dia são quase impensáveis. Mas e você? Lembra de alguma coisa dos anos 90 que foi um verdadeiro pesadelo pra lidar? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!